dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, olha o que ela diz aqui: meu marido, teu servo, ele morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser seus escravos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? E disse-me: o que é que tu tens em sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas que estejam vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte aquela que estiver cheia. E ela foi, se trancou com os seus filhos e lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse para o seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Aleluia. Meus irmãos, eu disse aqui que há uma crise em todas as áreas. Há uma crise em todos os lugares, em toda a face da terra. Você pode ver que tem pessoas que saem daqui, vai para Portugal para trabalhar, mas lá ele encontra uma crise. Vai para a Inglaterra, crise. Vai para a Espanha, crise. Vai para o Oriente Médio, piorou por causa da guerra. Em todos os lugares nós temos uma crise. E essa mulher aqui, ela estava numa crise, porque ela tinha um marido. O marido era o provedor da família, mas aconteceu que ele morreu, e quando ele morre, ela entra em crise. Ela não tinha nada. A palavra diz que o profeta, o homem de Deus, perguntou para ela: o que é que você tem? Ela disse: eu não tenho nada, eu estou passando uma crise. Isso aqui eu estou parafraseando. Eu estou passando uma crise porque o meu marido morreu. Agora, o pior de tudo é que antes dele morrer, ele adquiriu algumas dívidas. E os homens que ele estava devendo são homens poderosos, homens que têm muito dinheiro. Só que existe uma lei que quando a mãe não paga a dívida dos filhos, eles levam os filhos, eles pegam os filhos e levam
não importa a idade, eles vão trabalhar até quitar aquelas dívidas. E ela estava em pânico. Qual que seria a minha ou a sua reação se alguém chegasse na sua casa e falasse: olha, eu vim buscar os seus filhos, porque você tem uma dívida com o Estado? Vou falar do Estado, que é mais fácil, né? E enquanto eles vão trabalhar e pagar essas dívidas, eles não serão liberados. Qual seria a reação de você, que é mãe? De nós que somos pais? Qual seria a nossa reação? Só que ela clamou. Ela clamou ao homem certo, o homem de Deus. E ela contou a história. Olha, a minha família está em crise. Eu não sei mais o que fazer. Aí ela lembra de uma coisa que a gente quase não lembra, hein? Escuta isso aqui. Ela disse assim: olha, o meu marido era um homem de Deus, ele era filho dos profetas. Ela não diz assim: olha, meu marido era crente, meu marido era isso, meu marido ele ia para a igreja todos os dias, meu marido orava todos os dias. Não foi isso que ela falou. Ela disse assim: ele era um homem de Deus. Amanda, ela se decanta e quando ela clama, o homem de Deus chamou ela e disse assim: entra para o teu quarto, fecha lá você e teus filhos e busca vasilhas por todos os lugares que você conseguir. Vasilhas vazias, que não tenha nada. E ela fez aquilo que o homem de Deus tinha ordenado. Você sabe o que é o problema? É o que eu falei no princípio: ninguém quer ouvir uma verdade verdadeira. O homem sempre quer estar certo, a mulher sempre quer estar certa, a filha está certa, o filho está certo, mas os pais não estão certos, a mãe não está certa. É mais ou menos por aí. Só que ela se humilhou. Ela disse: olha, meu marido devia. Ele estava passando uma crise financeira. E eu estou contando para o Senhor aqui, homem de Deus. Porque mesmo que o Senhor não resolveu o meu problema, eu estou me desabafando. Há um grande problema no nosso meio. Nós nunca contamos a verdade dos nossos problemas para as pessoas. Para a pessoa certa. Porque tem pessoa que não é certa. Se você contar um problema desse, ele põe no ventilador, liga no máximo, para poder ver se isso espalha no mundo inteiro. Olha lá, isso que era crente. Está devendo tanto que até os filhos vão presos. Infelizmente é assim. Mas tem que ter um homem, tem que ter uma pessoa que você confia de chegar. E ela estava chorando. Eu acho que ela estava chorando quando ela contou essa situação, porque só de eu pensar eu já fico emocionado. Só de eu pensar na situação da. Mas ela confiava naquele profeta, naquele homem. E ela contou a situação: olha, minha situação não está fácil. E aí ele disse: isso aqui é eu que estou falando, a palavra não está. Mas eu posso acreditar nisso. Ele falou: eu vou resolver o seu problema. Pega as vasilhas, junta seus filhos, entra ali dentro.
Não. Ele curvou os seus joelhos, meteu a cabeça no chão e foi orar. Certamente ele deve ter orado assim: Senhor, Tu me chamou para essa grande obra. E se o Senhor me chamou, se esse chamado que eu sinto aqui dentro é um chamado do Senhor, eu quero que o Senhor resolva o problema dessa mulher. Eu estou pedindo, Senhor. E naquela hora, aquela mulher começou a deitar em azeite. Aleluia, glória a Deus. E aquelas vasilhas foi enchendo, e não parava de encher. E foi enchendo, e não parava de encher, e foi enchendo, até que não tinha mais jeito. Aí parou o azeite. E ela foi lá no profeta, disse: a senhora é o profeta, homem de Deus. Encheu todas as vasilhas. Não tem mais onde pôr. E ele disse assim: agora você pode aqui, preste atenção aqui. Presta atenção nos meninos, não, presta atenção aqui. Leva isso para sua casa. E ele pegou e deu um conselho para ela: pega esse azeite, vende, paga todas as suas dívidas, e você vai ganhar uma aposentadoria, que você vai viver do resto, vai viver toda a sua vida do resto desse azeite. Olha o conselho dele. Olha o conselho que ele deu. E essa noite eu quero fazer uma aplicação rápida aqui, porque o tempo não dá. Eu quero aplicar essa palavra na sua vida. Você acredita ou não acredita? Você queira ou não queira, o nosso Deus pode multiplicar aquilo que você tem na sua casa, na sua vida, lá na conta bancária, onde é que seja. Ele pode fazer milagre hoje ainda na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É só você se humilhar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, aleluia, o povo que me conhece, o povo que sabe que eu posso fazer milagre, se eles se humilhar, se eles curvar o seu joelho, se eles me clamar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Qual é a terra sua que precisa ser sarada? Qual é a terra sua que precisa ser curada? Qual é a sua terra? Entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais que Deus. Entregar ao Senhor é não se preocupar. Está aqui, Senhor. Foi falado aqui essa noite.